Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente mergulha na vida e na obra de Epifânio de Salamina, uma figura assim super importante, mas que talvez hoje não seja tão conhecida, né? Ele marcou a igreja do século IV. Com certeza, uma figura-chave. Nossa base aqui são trechos de uma biografia bem detalhada sobre ele, e a ideia é entender quem foi Epifânio, por que ele foi tão influente e, vamos ser sinceros, muitas vezes bem controverso. Sim, controvérsia não faltou. E qual foi o legado dele, né? Especialmente com aquela obra gigante contra as heresias. Só para dar uma ideia, o cara era apelidado de Pentaglossos. Falava 5 línguas. Exato. E tem aquele episódio dele rasgando uma cortina numa igreja. Enfim, vamos desvendar essa figura. Vamos lá. Para começar, então, quem era Epifânio? Os dados básicos. Nasceu ali por 310-320 na Palestina Romana, em Bezanduk. Morreu em 403. Foi bispo, teólogo, escreveu muito e é considerado o santo, pai da igreja por várias tradições, né? Ortodoxa oriental, católica. Sim, veneração é ampla. A marca registrada dele, defesa intransigente da ortodoxia cristã. E o apelido Pentaglossos era real. Ele mandava bem em hebraico, siríaco, egípcio, grego e latim. O que é fascinante aqui é pensar nisso no século IV. A gente está falando de um momento logo depois de Constantino, né? O Império Romano começando a abraçar o cristianismo. Uma época de muita mudança. Exato. Uma efervescência teológica gigantesca. Estavam literalmente definindo o que era ser cristão. Então, defender a ortodoxia, a doutrina correta, era tipo uma missão vital e urgente. Gerava muito conflito, imagino. Muito. E aí entram as línguas do Epifânio. Isso não era só um show de erudição, sabe? Eram ferramentas poderosíssimas. Acessar os textos originais, debater com grupos diferentes na língua deles. Isso dava uma autoridade, uma vantagem fundamental. Faz sentido. E a formação dele, como foi? As fontes não são 100% certas, né? Dizem que talvez viesse de família cristã romaniota ou talvez se converteu jovem. Há essa dúvida. Mas o importante é que ele foi para o Egito. Passou um tempo lá como monge. Ah, o Egito, berço do monastismo, né? Exatamente. Lá ele aprofundou os estudos, a fé, e teve contato com grupos valentinianos, gnósticos. Parece que isso foi um choque para ele. E marcou ele profundamente. Parece que sim. Acendeu nele essa oposição radical a qualquer coisa que ele visse como desvio. Foi um ponto de virada. Por volta de 333, ele volta para a Palestina. E já chegando, funda um mosteiro em Ade, perto de Heliotrópolis. E não foi algo pequeno. Ele liderou esse mosteiro por 30 anos. 30 anos, uau! E foi nesse período que ele virou padre e a fama de erudito começou a crescer, né? O cara das línguas. A liderança e a erudição vieram juntas desde cedo. Essa base monástica, olha, é crucial para entender o Epifânio. O rigor, a disciplina, a dedicação total. Aquela coisa do deserto, né? Isso moldou o jeito dele. A intransigência dele vem muito daí, sabe? E o contato com os valentinianos. Por mais que ele odiasse, talvez tenha dado um conhecimento por dentro, né? Das ideias que ele combatia. Uma espécie de inteligência sobre o inimigo. Algo assim. E liderar um mosteiro por décadas mostra que ele tinha capacidade de gestão, de liderança muito antes de ser bispo. E o episcopado chegou lá por 365, 367. Ele vira bispo de Salamina, em Chipre, que era a cidade principal da ilha. E não só bispo, virou metropolita, o chefe da igreja em Chipre todo. E ficou lá quase 40 anos, uma vida inteira. Mas não era um bispo que ficava parado, né? Dizem que viajava muito para combater as doutrinas que ele não curtia. Ativista mesmo. E participou de sínodos importantes. Aqui a coisa fica bem interessante. Esteve em Antioquia, em 376, lutando contra o apolinarismo. Depois em Roma, em 382, se metendo numa briga local lá, apoiando um bispo contra outro. Sim, ele estava no olho do furacão teológico. E essas questões eram enormes. O apolinarismo, por exemplo, que ele combateu, mexia com a própria natureza de Cristo.
se Jesus era plenamente humano ou não. Coisa séria. Fundamental mesmo. E a presença dele vindo de Chipre para debater na Síria, na Itália, mostra como a igreja estava conectada apesar de tudo. Distâncias, dificuldades, mas era uma rede. As ações dele tinham impacto em todo lugar. Ele navegava bem nesses centros de poder, né? Palestina, Chipre, Antioquia, Roma. Exato. Tinha a influência transregional. E essa luta toda contra heresias leva direto para a obra-prima dele, né? O Panarion. Ah, o Panarion. O nome já diz tudo, tipo caixa de remédios ou arca de antídotos. Escreveu entre 374 e 377. É um negócio gigantesco. Um catálogo de 80 heresias na conta dele. 80 é muita coisa. E a metáfora principal é forte. Heresias são venenos de cobra, de bicho peçonhento, e o livro seria o antídoto. Ele não tinha papas na língua, comparava agnósticos a cobra sem dente, ebionitas a hidras. Uma retórica de combate mesmo. A estrutura também é curiosa. Ele não vai direto para as heresias cristãs. Primeiro ele fala das 4 mães de todas as heresias, que seriam pré-cristãs: barbarismo, citismo, helenismo e judaísmo. É uma visão de mundo bem particular, né? Total. Depois lista 16 seitas pré-cristãs ou ali da época, e aí sim mergulha nas 60 heresias cristãs, desde gnosticismo até uns grupos que a gente nem ouve falar hoje, tipo coliridianos, messalianos. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o Panarion é um tesouro para os historiadores. Mas um tesouro, assim, complicado. Por quê? O valor é imenso, porque ele descreve crenças e práticas de grupos que sumiram, textos perdidos, ele cita trechos do Evangelho dos Hebreus, de Justino Mártir, Ireneu. Sem ele, a gente saberia muito menos sobre a diversidade religiosa da época. Preservou muita coisa, então. Muita coisa. Agora, a complicação. Tem que ler com muito cuidado. O zelo dele pela ortodoxia era tão grande que, às vezes, a precisão ia para o espaço. Sabe? Ele podia exagerar, distorcer. Ele não era neutro, né? De jeito nenhum. Era um polemista em guerra. Mas aí está o ponto. O próprio ato de catalogar, de nomear, de refutar, e isso ajudou a construir as fronteiras do que era ser cristão ortodoxo. Ao dizer o que estava fora, ele definiu o que estava dentro. Foi um arquiteto dessas muralhas teológicas. Faz sentido. Mas ele não era só de escrever, né? Ele ia pra briga mesmo, tipo na crise origenista nos anos 390. Ah, sim. Orígenes, outro gigante, mas com ideias que ficaram super controversas depois. Preexistência da alma, salvação universal. E Epifânio era contra. Totalmente contra. Ferrenho. Aí ele foi para Jerusalém, lá por 394, 395, e bateu de frente com o bispo de lá, o João II. Acusou ele de ser simpatizante de Orígenes. O clima deve ter ficado ótimo. Péssimo. E foi aí que rolou o incidente da cortina. Ele passou por uma vila, Anablata, entrou na igreja, viu uma cortina pintada. Não se sabe se era Cristo ou um santo. E aí? Arrancou a cortina, rasgou tudo, achou que era idolatria contra a Bíblia, depois ainda escreveu para o bispo João: usa esse pano aí para enrolar um defunto pobre, é melhor. Meu Deus, que radicalismo! Imagina o escândalo. Isso só piorou a briga entre Rufino e João II de um lado e Epifânio e o aliado dele Jerônimo do outro. O Jerônimo da Vulgata. Esse mesmo, que morava lá em Belém. Para completar, Epifânio ainda ordenou um padre para o mosteiro do Jerônimo, invadindo a área do bispo João II. Nossa, que confusão! Teologia, poder, briga pessoal, tudo misturado. Isso levanta uma questão importante e complexa. A controvérsia origenista era séria, teológica. Mas o lance da cortina é um exemplo antigo dessa tensão sobre imagens na igreja, o iconoclasmo. Séculos antes da grande crise bizantina, né? Exato. Ele já era radical nisso, provavelmente até demais para muitos na época. E a ordenação em Belém mostra como essas brigas eram também sobre poder, autoridade e rivalidade. Não era só doutrina pura. Era uma mistura bem volátil. E a última viagem dele, já bem velho, também foi tensa, né? Sim, em 402. Ele tinha quase 90 anos.
foi chamado para Constantinopla por Teófilo de Alexandria, um bispo bem ambicioso. Para quê? Oficialmente, para um sínodo contra João Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, o famoso pregador. A acusação ter acolhido uns monges origenistas que o próprio Teófilo tinha expulsado do Egito. Mas tinha algo mais por trás. Parece que sim. Ao chegar lá, Epifânio meio que caiu na real. Percebeu, ou alguém contou para ele, que estava sendo usado por Teófilo, que a história dos monges era só um pretexto para derrubar Crisóstomo, que era um rival. E o que ele fez? O velho bispo decidiu na hora, largou o sínodo e pegou o navio de volta para Salamina. Mas não chegou. Morreu na viagem, em alto mar, em 403. É um final meio irônico, trágico, né? O grande caçador de heresias quase virou peça de um jogo de poder bem cínico. Verdade. Essa tomada de consciência no final, a tentativa de sair, dá uma dimensão humana para ele, né? Mostra que, mesmo para quem via tudo preto no branco, a realidade da igreja, da política, era cheia de cinza. Além do Panarion, ele deixou mais coisas, né? O Ancoratus. Sim, o Ancorado. Outro livro contra heresias, focado em arianismo e origenismo. E tem um bem diferente, o Sobre Pesos e Medidas. Ah, esse é curioso, não era sobre heresia. Não, era um estudo de antiguidades bíblicas. Cânon do Antigo Testamento, pesos, medidas da Bíblia, geografia da Palestina. Sobreviveu mais em traduções, siríaco, armênio. Interessante, mostra outro lado dele. E tem também fragmentos de um tratado sobre as 12 gemas do peitoral do sumo sacerdote, com interpretação simbólica. Então, essas outras obras mostram um Epifânio além do caça-heresias. Exatamente. Mostram o erudito interessado em história, texto, até simbolismo. Então, o que tudo isso significa para o legado dele? Ele foi gigante, sem dúvida. Admirado pela erudição, pelas línguas, pelo trabalho incansável, pelo zelo. Mas também criticado. Muito. Pela rigidez, pela veemência, por simplificar os adversários. Ele foi um guardião da doutrina no momento-chave. E a canonização mostra isso. Mas as obras dele a gente tem que ler sabendo desse viés, né? São fontes essenciais, mas problemáticas. Ele personifica esse paradoxo da fé buscando unidade, mas muitas vezes pela exclusão. Recapitulando, então. Epifânio foi esse erudito poliglota incrível, defensor ferrenho da sua visão de ortodoxia, autor do Panarion, essa obra monumental e complexa, mas também uma figura muito controversa, envolvida em brigas sérias, com episódios marcantes como o da Cortina, que já apontavam para debates futuros sobre imagens, e metido em jogos de poder da igreja. Sem dúvida. Olhar para Epifânia é como abrir uma janela para o século IV, para todos aqueles desafios, definir doutrina no meio de 1000 ideias, lidar com a diversidade, a tensão entre autoridade, poder, pessoas, e essa questão das imagens começando a surgir. Estudar ele é encarar o DNA complexo, às vezes contraditório, do cristianismo se formando. E fica uma última provocação para a gente pensar. Considerando essa oposição tão forte do Epifânio a certas ideias, e principalmente as imagens na igreja, de forma tão física, né? Como será que essa visão tão intransigente dele se relacionaria com a diversidade imensa da expressão cristã hoje? Com tanta variedade teológica e, para muitos, com a imagem religiosa tão central? É uma boa pergunta. Como seria esse diálogo, ou esse choque, né? Fica aí para refletir.